Alguém fez algo muito ruim contra você, te magoou, te decepcionou, te traiu, falou mal de você pelas suas costas e agora você tem duas opções diante de você. A primeira é, você devolve na mesma moeda, você faz essa pessoa pagar pelo que ele fez. Ou então, você finge que nada acontece, engole esse sapo, segue a sua vida, só que você faz isso da pior forma possível, porque você faz isso, você segue a sua vida com aquele ressentimento guardado lá no seu coração, com o seu coração peludo. Tá certo fazer isso? Claro que não. Tá errado. Jesus ele apresenta para mim e para você uma terceira via. E essa terceira via que ele oferece não é para covarde. Ele diz assim: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores, será que é aquela pessoa que evita o conflito? Será que é aquela pessoa que é o isentão, tá sempre neutro nas coisas? Será que é aquela pessoa que não confronta ninguém? Eu acho que não, eu acho que o pacificador que Jesus está falando aqui não é aquela pessoa que foge do conflito, mas é aquela pessoa que leva o coração de Cristo para dentro do conflito. E quando você faz isso, você está fazendo muito mais, você está tendo muito mais coragem do que aquela pessoa que simplesmente só quer bater de frente. Olá, meu nome é Renato, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Bíblia Talk. Aqui nesse canal, a gente tenta estudar a Bíblia de uma forma clara, direta e objetiva para a sua vida. Na semana passada, a gente viu que pureza de coração é ser inteiro, é ser integral. A mesma pessoa que você é por dentro, também por fora. É você não viver de aparência. E essa pessoa que vive dessa maneira, ela vê Deus. E quando Jesus fala que essa pessoa vê Deus, ela não está falando apenas no futuro, mas ela já vê agora, no dia a dia. E um dia ela também vai ver face a face. Hoje a gente chega na sétima bem-aventurança. Qual que é ela? Essa que a gente acabou de falar. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E eu já quero te adiantar uma coisa muito importante. Pacificador não é aquela pessoa que é o bonzinho que evita todas as confusões. Pacificador de verdade é aquela pessoa que constrói ponte, onde todo mundo que está olhando só enxerga a guerra. E se esse conteúdo de hoje te ajudar de alguma forma, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e bora para o nosso vídeo de hoje. Então vamos direto ao texto, nós acabamos de ler, acho que já falamos duas vezes, Mateus capítulo 5, no versículo 9, e a gente vai entender aqui que Jesus ele está falando de uma coisa muito importante. Ele está falando de uma palavra grega que ela tem duas palavras juntas, que é a palavra eirone, que significa paz, junto com a palavra poieo, que significa fazer. Então o que significa isso? É um fazedor de paz, é fazer a paz. Então a gente entende aqui que não é quem tem a paz ou quem gosta de paz, mas na verdade é quem produz a paz. E isso aqui que nós estamos estudando, ser pacificador é muito diferente de ser uma pessoa pacífica, sabe por quê? Pacífico é aquela pessoa que é passiva, é aquela pessoa que não gosta de confusão, que se afasta para evitar a confusão. Ela finge que não viu nada só para evitar alguém apontar para ela e dizer que ela estava ali, ela foge de verdade. Já o pacificador, ele é ativo, é diferente, é aquela pessoa que vê o conflito e entra nele. Só que ele não entra no conflito para brigar, ele entra lá para reconciliar. No hebraico, essa palavra pacificador, ela tem o mesmo conceito, um conceito equivalente a shalom. E shalom não é uma ausência de guerra. É uma completude, é uma restauração, é quando tudo está no lugar certo. O relacionamento com Deus, o relacionamento com o seu próximo, o seu relacionamento com você mesmo. E Pedro, ele escreve isso lá em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 11, dizendo assim: busque a paz e siga. Olha só o verbo que Pedro ele está usando aqui, busque e siga. Então é uma perseguição ativa. Paz, ela não cai do céu, ela não vai chover paz aí na sua cabeça. Você vai atrás dela. Então o que não é ser pacificador? O fujão, aquela pessoa que some quando as coisas esquentam. Aquela pessoa que é neutra, aquela pessoa que não quer tomar nenhuma decisão porque ela não quer se meter nas coisas. Pacificador não é aquele que evita conversas difíceis, aquele que empurra tudo com a barriga esperando que o problema se resolva sozinho. Agora imagina aí na sua cabeça, uma empresa que tem dois departamentos que estão em guerra constante. O departamento de marketing e o departamento de vendas. Eles não conseguem olhar um para a cara do outro. A reunião desses departamentos acaba virando um ringue, eles só faltam sair no tapa dentro dessas reuniões. Os e-mails, eles sempre vêm com aquele tom de provocação. E aí você imagina que tem dois funcionários específicos. O primeiro funcionário, quando começa a briga, ele some. Ele vai para o canto dele, ele pega o computador dele e começa a trabalhar ali quietinho porque ele pensa, puxa vida, isso aí não é problema meu. Só que tem o segundo funcionário. E esse segundo funcionário, ele se mete sim. E ele se oferece para ser o mediador entre esses dois departamentos. Ele vai lá, ele marca uma reunião entre os dois lados, ele ouve as frustrações dos dois lados, ele consegue traduzir essa dor de um lado para o outro.
E aí ele propõe uma solução para esse problema que a empresa está enfrentando. Agora eu quero que você me diga, quem é o pacificador dessa história? Eu tenho certeza que você falou que é o segundo funcionário. Porque o pacificador, ele não foge do campo de batalha. Na verdade, ele entra desarmado para desarmar os outros que estão naquela batalha. E para fazer isso, meu irmão e minha irmã, precisa de muita coragem. Porque quem entra no meio de uma briga desarmado corre o risco de apanhar dos dois lados. Mas aí você pode me perguntar, Renato, de onde vem essa capacidade de promover a paz? Será que é um talento natural que a gente já nasce com ele? Ou será que é a personalidade de uma pessoa que já é calma? Nenhuma das duas, porque essa paz que a gente promove, ela começa em outro lugar. Porque antes de ser pacificador, você precisa ter essa paz. E essa paz, ela não vem de dentro de você, mas na verdade ela vem de fora. Essa paz, ela vem de cima. E olha só como Isaías chama Jesus, lá em Isaías capítulo 9, no versículo 6. Ele diz que Jesus é o príncipe da paz. E esse é um nome messiânico de Jesus. Então Jesus, ele é o pacificador por excelência. Ele fez o que ninguém mais poderia fazer. E o que ele fez? Ele reconciliou Deus com uma humanidade que estava perdida. Porque o pecado, ele criou um abismo, uma separação total, uma inimizade de verdade. E a humanidade inteira, em rebelião, estava contra o Criador. E Jesus, na cruz do Calvário, ele construiu uma ponte. E essa ponte é o que liga os homens hoje e Deus através do sacrifício de Jesus. E agora quem recebeu essa paz acaba tendo uma missão também. Paulo escreve isso lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 18 a 19. Ele diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Você entende aqui? Ele está dizendo que Deus nos deu um ministério. Que ministério é esse? O ministério da reconciliação. Então essa é a nossa função a partir de agora. A gente não inventa a paz, a gente transmite essa paz que a gente recebeu. E como que funciona isso na prática? Pelo Espírito Santo. Olha só o que Paulo ele escreveu lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22. O fruto do Espírito, ele está falando sobre o fruto do Espírito. E um desses itens do fruto do Espírito é a paz. Então a paz não é um esforço humano, na verdade é um fruto, é o resultado de você andar com o Espírito Santo. E Filipenses capítulo 4, no versículo 7, vai dizer assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha só que palavra que a gente encontra aqui nesse verso. Guardará. Então a paz de Deus, ela funciona como uma guarda, como uma proteção, ela estabiliza o nosso coração, ela nos dá o domínio próprio, e é isso que permite que eu e você, que a gente possa agir em conflitos, sem que a gente perca a nossa cabeça. Pensa aí na sua cabeça comigo agora num embaixador. O embaixador, ele representa o seu país num país estrangeiro. Ele não sai por aí falando de si mesmo, falando das suas coisas, do que ele tem, mas ele fala do país que o enviou. E eu e você, nós somos embaixadores de Cristo. E Paulo ele vai usar exatamente essa analogia, ele vai usar exatamente essa imagem lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 20. Ele diz que nós somos embaixadores de Cristo. Então, se você entrar num ambiente de conflito, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja, você tem um papel a representar. Você precisa se lembrar que você está representando o Rei da Paz. Então, a autoridade ela não é sua, é daquele que te enviou. E quando você sabe disso, quando você tem a certeza disso, isso muda tudo. Sabe por quê? Porque você não precisa mais ganhar o discurso, você não precisa mais ganhar a batalha, você só precisa representar esse reino que te enviou. Então a gente entende que a paz ela vem de Cristo, ela é produzida através do Espírito Santo, mas como é que ela funciona na prática? Para responder essa pergunta, a gente precisa entender que a pacificação não é uma função de um pastor, não é um dom espiritual. Isso é para todos. Hebreus capítulo 12, no versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É isso que está dizendo aqui. E olha só o que Paulo ele escreve em Romanos, no capítulo 12, no versículo 18. Ele diz assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Você percebe que tem duas coisas importantes aqui. Primeira coisa, se possível. Paulo está falando se possível, porque ele sabe que tem gente que não dá para você ter paz. Às vezes o outro lado ele não quer ter paz, eles já decidiram que eles querem brigar com você. E uma coisa que Paulo sabia é que você não consegue responder pela outra pessoa, você responde por você mesmo. Segunda coisa importante, e uma coisa que Paulo deixa claro aqui, é que você não controla as outras pessoas, você controla apenas a você mesmo. Segunda coisa importante que ele deixa aqui no texto, ele diz, quando depender de vós, quando depender de você. Essa é justamente a parte que você controla, é a sua postura, é a sua iniciativa, o seu coração. E aí vem o versículo 20 que fica mais pesado ainda. Ele diz assim, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede,
dá-lhe de beber. E isso daqui é um absurdo pela lógica do mundo. Sabe por que que é um absurdo? Porque o nosso inimigo, muitas vezes, na minha cabeça, ele merece morrer de fome, ele merece morrer de sede, ele merece sofrer. Mas o que Paulo está dizendo aqui é completamente diferente. O que Paulo está nos ensinando aqui é desarmar a hostilidade dessa outra pessoa. E como que você faz isso? Você faz ativamente através da bondade. Então não é uma passividade, é uma estratégia do reino de Deus. E quando você trata bem alguém que te trata mal, você está quebrando o ciclo. Você está interrompendo uma escalada, você está mostrando que existe um outro caminho. Sabe por quê? Porque pacificadores, eles constroem pontes. E não precisa ser coisas assim grandiosas na vida. Pode ser coisas do dia a dia. Ser pacificador é quando você ouve o outro lado antes de formar a sua opinião. É quando você não passa uma fofoca adiante mesmo que ela seja verdade. É quando você pede perdão primeiro mesmo sabendo que você não é o único errado da história. É quando você traduz a dor da outra pessoa em vez de jogar mais lenha na fogueira para ver o circo pegando fogo. E isso tudo funciona em todos os âmbitos, tanto na sua família, nos seus amigos, no seu trabalho, na sua igreja, aonde quer que você vá. Porque o que a gente sabe até agora? O pacificador, ele não é o fujão, não é aquela pessoa neutra. Ele é um agente ativo de reconciliação. Ele busca o shalom de Deus, a paz integral de Deus, com o próximo e consigo mesmo. Segundo, a fonte da paz é Cristo. Ele é o príncipe da paz. E ele nos reconciliou com Deus e nos deu o Espírito Santo, que produz em nós hoje a paz. E em terceiro lugar, ser pacificador é uma responsabilidade de todo cristão. Na sua casa, no seu trabalho, na escola, na igreja, em todo lugar onde você estiver. E isso inclui ouvir os dois lados, não espalhar fofoca, pedir desculpa para aquela pessoa que te ofendeu e, no mais extremo, dar comida, dar bebida para o seu inimigo. E sabe qual que é a promessa que nós recebemos fazendo isso? A promessa é essa: nós somos chamados filhos de Deus. Não é porque os pacificadores eles se tornam filhos de Deus, porque quem crê em Jesus Cristo já é filho de Deus. Então essa promessa é sobre ser reconhecido como filho de Deus, e isso é um pouquinho diferente, eu vou te explicar por quê. Porque quem age como pai está mostrando de quem é filho. E o nosso Pai, ele é o Deus da paz. Então, quando você entra num conflito e você reflete a essência do Pai, você está agindo como Pai. Então, as pessoas que estão ali ao seu redor, as pessoas que estão naquele conflito, elas vão olhar para você e elas vão reconhecer: puxa vida, essa pessoa é diferente. Essa pessoa verdadeiramente é filha de Deus. Então, no próximo episódio, a gente vai ver a última e oitava bem-aventurança. Qual que é ela? Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu acabei de ver aí do outro lado, tem gente que ficou até arrepiada só de ouvir a palavra perseguição. Como é que isso pode ser uma bem-aventurança? É exatamente isso que a gente vai ver no próximo episódio. E se esse vídeo de hoje te ajudou a entender o que significa ser pacificador, eu quero que você já dê um like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve agora, porque isso ajuda demais o nosso canal Bíblia Talk. E como sempre, eu espero que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com o vídeo de hoje. Se Deus quiser, nós nos vemos no próximo vídeo.